história da Igreja Verbo da Vida em Juazeiro, Bahia, foi marcada por muitas etapas de crescimento. Começamos pequenos, em uma garagem no bairro Novo Encontro. E por 15 anos, foram muitas as expansões que aconteceram. Mas não se tratava apenas de espaços, se tratava de pessoas. Crescemos em número e em espírito. Os desafios nos fizeram maduros, mais experientes e preparados do que nunca. Fomos expandidos. A expansão aconteceu em cada um que permaneceu. E continua acreditando nas promessas. Agora é a parte 2, o capítulo 2, da expansão daquilo que Deus nos falou. Deus não conectou Petrolina e Juazeiro apenas por uma ponte natural, mas por uma ponte no reino do Espírito. Petrolina começou sendo passagem para Juazeiro, mas agora Deus faz passar a mesma unção. Uma só igreja, uma só visão. Em 2 cidades. Às vezes, parece que as coisas não andam, que tudo está em marcha lenta, congestionado. Mas onde não houver fluxo, onde parecer que não há caminho, Deus nos fará passar por cima. Deus está abrindo caminhos novos acessos, novas possibilidades para você crescer. O Evangelho, Deus nos posiciona em um lugar estratégico, porque a luz que Ele acendeu em nós agora vai iluminar toda a cidade. Ele nos deu um povo para iluminar, e eles serão atraídos, serão alcançados. Chegou o tempo dos dons, dos talentos, de todo o potencial que Deus colocou em você ser exposto, porque Ele já te expandiu. Estamos em um tempo de crescimento extraordinário. Assim como seus olhos contemplam os viadutos sendo erguidos nesta cidade, Deus está construindo acessos espirituais dentro de nós. Verbo da Vida, Juazeiro, Bahia. Capítulo 2 da expansão. Uma só igreja. Uma só visão. Glória a Deus. Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Vou botar isso aqui para cá, porque vou ficar aqui, a gente está tudo desse lado hoje, né? Do lado direito, né? Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Deixa eu orar por você. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, Senhor, por cada uma dessas pessoas que entraram aqui, Pai, que vieram essa manhã. Pai, eu declaro, Senhor, que vamos sair daqui convictos do Teu propósito, do Teu chamado em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e nossa mente, e a Tua boa semente, Pai, possa entrar, possa germinar e possa crescer, para que possa dar frutos através de nós, Senhor. O Senhor é um bom Pai, o Senhor conhece cada um de nós, Pai, que está aqui. Que o Senhor possa também, através da Tua palavra, consolar, levantar e direcionar, Pai, a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Como você sabe, hoje nós estamos encerrando, né, com essa matéria, envolva-se o discipulado. Mas os cultos, domingo de manhã, eles continuam, né? Foi algo bem particular dessa vez,
termos o nosso discipulado no horário, no momento dos nossos cultos. Mas a ideia é que os próximos seja de forma paralela em outra sala. Enquanto está havendo o culto, então eu creio que você já criou o hábito de vir aos cultos domingo de manhã, amém? Então, pastor acabou o discipulado, agora não domingo de manhã é culto, amém? Gente, para falar de envolver-se, e o tema dessa ministração é envolva-se, mas eu não sei como você consegue se envolver em algo que você não conhece. Eu acho que quando nós decidimos se envolver em alguma coisa, geralmente a gente parte do pressuposto de conhecer aquilo, sim ou não? Ou você se envolve com pessoas que você não conhece, né? Geralmente, antes de iniciar um namoro, um relacionamento, o melhor é que você conheça, não é verdade? Eu acho que quando também vamos para um trabalho, a gente vai para uma entrevista de emprego, para aquele patrão ou gerente nos conhecer, mas também a gente vai para conhecer a empresa, não é assim? Eu acho que também não é diferente quando eu leio as Escrituras no reino de Deus. Eu acho que Jesus, ele veio para se tornar conhecido de nós. Você está aqui? Jesus, ele se manifestou. Ele não mandou simplesmente uma carta. Ele veio como homem, ele se manifestou. A Bíblia diz que ele se fez conhecido. Ele se fez conhecer. Você está aqui? E a Bíblia diz que ele nos conhece. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente que para se envolver, nós precisamos conhecer, desenvolver o conhecimento daquela área. Então é importante que você conheça Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que creem em Deus se aproximem dele, saibam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui? Então, nós precisamos conhecer mais de Deus para se envolver com Deus. Da mesma maneira, precisamos conhecer mais do nosso propósito para se envolver com aquilo que Deus nos chamou. Você concorda? Quem aqui quer conhecer cada vez mais qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Quanto mais você conhecer o propósito de Deus para a sua vida, mais você se envolve com Ele. Sim ou não? Com a igreja também não é diferente. Quanto mais você entende o propósito da sua igreja, você se envolve nesse propósito. Quanto mais você vai para um GC e conhece as pessoas, mas você se envolve com as pessoas ao ponto de terminar um GC por mais de 2 horas da manhã. Não é verdade, Ailuel? Né? Por quê? Porque vai criando um envolvimento, vai criando uma conexão. E quanto mais eu me conecto, mais eu me entrego, mais eu me envolvo. Amém? Então, é em cima disso que essa matéria que nós vamos estudar, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Você está pronto? Então, irmãos, eu creio que ninguém está aqui na terra por acaso, que ninguém nasceu por acaso. Eu creio que você não é um engano. Eu creio que ainda que seus pais e sua mãe, seu pai não lhe planejou, sua mãe não lhe queria, eu creio que Deus lhe queria e Deus lhe planejou, amém? E ninguém está aqui por acaso, ninguém vem em uma igreja só para assistir um culto, ou porque, não, eu fui à igreja, eu vou à igreja porque eu estou, precisando, assim, de um... Não, irmãos, eu não creio, porque não é isso que a Bíblia fala. Ninguém aqui foi alcançado por Deus apenas para ocupar um lugar na igreja. Ninguém. E nós entendemos isso, né? Então nós não podemos resumir a igreja em reuniões apenas, eventos, estruturas, mas a igreja é muito mais, irmãos. A igreja é um povo que é chamado com um propósito e se reúne junto para cumprir esse propósito. Você está aqui? E para que eu possa cumprir esse propósito, eu preciso me envolver. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, verso de número 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Diga, é trabalho. Diga, envolver é trabalhar. Veja o que a Bíblia está dizendo, irmão. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A obra, irmão, para cumprir, ela precisa de pessoas dedicadas. Pessoas que não se abalem com qualquer ou por qualquer motivo. Pessoas que decidam cumprir a sua missão e o seu chamado, independente das circunstâncias. Você está aqui? E é por isso que daqui a pouco você vai entender um pouco mais porque essa planta está aqui hoje. Quem sabe que planta é essa? Alguém sabe? Esse aqui é um pé de juazeiro. E o pé de juazeiro, ele tem várias particularidades, que é somente ele que tem capacidades. Ele é uma planta única. Você está aqui? E ele desenvolveu uma capacidade única de suportar adversidades. Ele cumpre sua missão na chuva ou na seca. Você sabia que um pé de juazeiro, ele nunca perde suas folhas? Ele nunca fica seco? Porque suas raízes, irmãos, elas podem alcançar mais de 40 metros de profundidade. Ele encontra um jeito de arrumar água, e mesmo quando tudo ao seu redor está seco, ele continua cumprindo o seu propósito. E é por isso que a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios, que nada os abale, que nada os impeça de florescer. Amém? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 6 ao 8. Abre aí tua Bíblia. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o pé de juazeiro. A Bíblia diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Diga assim: eu tenho um dom, e esse dom eu não recebi de pastor. Diga, eu não recebi de igreja, eu não recebi de religião, eu não recebi dos meus pais. Diga, eu recebi pela graça. Aleluia. Querido, graça é algo imerecido. O dom não é algo que você conquistou. O chamado não é algo que você mereceu, é algo que te foi dado. Então você não tem porque você conquistou, você não tem porque você é capaz, você não tem porque você é o preferido de Deus, você tem porque Ele lhe deu e ponto final. Você está aqui? Ah, eu não tenho, você talvez não saiba, mas você tem. Porque Ele diz a cada um de nós, Ele deu dons de acordo com a graça que nos foi dada. E ele começa dizendo os tipos de dons, alguns dons que existem. Ele diz: se alguém, olha só, tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que encoraje. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Aleluia. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que eu aprendo nas escrituras que todo crente deve ser generoso, sim ou não? Todo crente deve ser misericordioso, sim ou não? Mas
Quando ele diz que tem pessoas que têm um dom específico com isso, irmãos, significa dizer que essas pessoas que têm esse dom, ela é fora da curva. Todos nós devemos ser generosos, mas tem pessoas que têm um dom dado por Deus de ser generoso. Essas pessoas, geralmente, elas estão na linha de frente das contribuições da igreja, na linha de frente das ofertas para missões, na linha de frente para os projetos sociais que existem. Você está aqui? Por quê? Porque elas têm um dom. E a Bíblia diz, quem tem esse dom, dê de forma deliberada. Em outras versões diz, dê de forma deliberada, porque é o seu dom. Quanto mais você dá, mais você vai ter para dar. Porque não é uma capacidade natural. Você não dá porque você tem condições, você dá porque você tem um dom. Do mesmo jeito que ele diz que tem pessoas que têm dom para encorajar. Você já viu uma pessoa desanimada e pensou assim, e você já conversou com aquela pessoa, você já deu uma palavra para aquela pessoa, e de repente você diz, rapaz, eu vou ligar para fulano de tal, conversar com essa pessoa. Quem já fez isso? Geralmente esse fulano de tal tem o dom de encorajar. E é por isso que você lembrou dele. Você está aqui? Então existem diferentes tons. E o Senhor nos deu pela sua graça. Então, irmãos, antes mesmo de falar sobre envolver-se na igreja, nós precisamos entender que nós temos, independente da igreja, um dom. Independente de qualquer religião, um chamado nessa terra. Uma capacidade sobrenatural de cumprir algo que Deus quer que cumpramos nessa terra. Então, se queremos entender, irmãos, nossa missão, precisamos olhar para Jesus. Ele, a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, digo o autor. O autor, irmão, é alguém que escreveu. É alguém que planejou, é alguém que projetou. Então, como é que eu vou entender o meu chamado e meu dom, se eu não olhar para aquele que planejou a minha vida, se eu não olhar para aquele que pensou em mim antes mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe? E ele é o autor, ele é o consumador da minha fé. E olhando para Jesus, nós vemos ele como um exemplo. Em João, no capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, a Bíblia diz o seguinte, olha só, fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em Lucas 19, verso de número 10, a Bíblia diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Me diz uma coisa, Jesus tinha um propósito e uma missão muito clara, sim ou não? E a Bíblia diz aqui, ele veio salvar o que estava perdido. Você está aqui? E quando esse Jesus, ele veio e cumpriu a sua missão, ele disse assim, olha, coisas maiores ainda vocês farão. Você está aqui? O que é que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo, eu cumpri a minha missão, e vocês precisam cumprir a de vocês. Existe uma missão clara e específica para mim e para você cumprir. Mas o que me impressiona é que quando Jesus chega na terra, ele já sabe e é convicto daquilo que ele veio fazer. Ele cresce sendo gerido, os pais dele crescem e preparam ele para que ele cumpra esse propósito, sim ou não? A maior diferença entre a maioria de nós, querido, é que nem todos nós crescemos para cumprir um propósito. Nem todos nós somos criados em uma casa que os nossos pais, como José e Maria, entendiam esse propósito. É diferente do que eu crio hoje meu Pedro, que eu crio hoje minha Laura, e que muitos aqui criam seus filhos. Você não deve criar o seu filho simplesmente para ele ser bem sucedido em uma profissão. Você deve entender o propósito de Deus para os seus filhos.
para que quando eles cresçam, eles se envolvam nesse propósito. Você está aqui? O que a maioria de nós demorou a se envolver e entender. Por quê? Porque nós não fomos criados, nós não fomos ensinados que tínhamos um propósito que estava acima de qualquer outra coisa. Porque, irmão, nós podemos ser bem-sucedidos como empresários, como funcionários, sabe, como artistas, mas se a gente não entender e não cumprir o nosso propósito, nós vamos ser as piores das criaturas. Porque se foi só para essa vida que nós nascemos, a Bíblia mesmo diz que nós somos a criatura mais digna de lástima, mais digna de pena. Não tem sentido nenhum. Você está aqui? E eu quero que você saia daqui convicto do seu propósito e do seu chamado em Deus, para que você abrace Ele, por mais que você não tenha sido criado nas mesmas condições que Jesus foi, isso não revoga o chamado que Deus tem para a sua vida, e nunca é tarde para dizer sim para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então Jesus, irmãos, ele tem essa chave, ele tem essa direção clara. Jesus não veio apenas para nos livrar da perdição, ele não veio para nos incluir no propósito de Deus, ele veio para nos salvar. Essa é a maior missão, e nos salvando, ele abriu as portas para que a gente cumpra esse chamado. Existe chamado para todos, como você viu. A Bíblia vai falar em Mateus 28, 16. 28, 16 ao 20. Fala assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz: olha, eu fiz muita coisa e recebi uma autoridade pelo que eu fiz, e agora eu vou dar essa autoridade a vocês. E Deus nos deu autoridade, irmãos, para cumprir o nosso propósito. E Ele dá um passo primordial, é o primeiro passo que Ele dá. Ele diz: vocês vão pregar o Evangelho, e quando as pessoas ouvirem e entenderem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vão ensinar ela a obedecer. O ensino da obediência, irmão, é uma doutrina básica para a vida cristã. Nós precisamos aprender a obedecer. E aqueles que Deus coloca sobre nossas vidas como liderança, eles estão para nos ensinar. Ide por todo o mundo, pregue e ensine eles a obedecer. Aleluia. Essa, irmãos, é a grande comissão, assim chamada, o título. Existe claramente um propósito comum para a igreja de Cristo, comum para um todo. A igreja existe para fazer discípulos, a igreja existe para alcançar pessoas, a igreja existe para ensinar a obediência. A igreja existe para expandir o reino de Deus na terra. Amém? Todo crente, ele não pode ter a mesma função, mas todo crente tem a mesma missão. Diga: para se envolver, eu preciso entender que não tenho a mesma unção, a mesma capacidade do meu irmão, mas eu tenho a mesma missão. O que nós temos em comum? A mesma missão. Fora isso, nada. Em termos de dom, não temos nada em comum, porque Deus, Ele não unge cópias, Ele unge originais, e você é original naquilo que Deus lhe deu.
Você é original na sua capacidade. Só você pode cumprir aquilo que Deus colocou você para cumprir. Alguém pode fazer aquilo que era para você fazer? Se você abrir mão, a pessoa pode até fazer, mas nunca vai fazer como você faria. Isso, irmãos, é o que nos torna singulares, únicos em Deus. Únicos. O nosso dom, o seu chamado, o seu jeito de ser, irmãos, a sua capacidade, ela é única, assim como o pé de juazeiro. Nós somos a igreja Verbo da Vida. E o pé de juazeiro, ele é conhecido pelos nativos e pelos mais antigos como a árvore da vida do sertão. Quando eu pedi a Deus uma ideia, uma visão, para que vocês não vissem só por palavras, mas vissem claramente aquilo que Ele queria para essa igreja, irmãos. Porque eu queria te explicar também, e você vai entender aqui, que assim como você tem um chamado individual, e esse chamado, ele está conectado a um chamado plural, que é o chamado da igreja local, assim também é a igreja. Existem muitas igrejas em muitas localidades. Assembleia de Deus Presbiteriana, Adventista, Metodista, Batista, Betel, Universal, Renascer Quadrangular, Católicas, Igreja da Graça, Deus é Amor, Cristo Vivo, Voz do Senhor, Maranata, Sara Nossa Terra. Outras denominações, casas de orações, comunidades, cada um com sua personalidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? Porque nós não estamos aqui, irmãos, como igreja Verbo Juazeiro, para cumprir o que as outras igrejas estão cumprindo, para fazer o que as outras igrejas estão fazendo. Nós estamos aqui para fazer o que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos entender o que Deus quer para a igreja de Juazeiro, para a igreja Verbo da Vida em Juazeiro. Não é igual o que Deus quer para a igreja da Paz. Não é igual que é a 360. Glória a Deus por elas. Mas nós temos a nossa missão como igreja Verbo da Vida em Juazeiro. Nem toda árvore é igual. Nem toda árvore aguenta o que um pé de juazeiro aguenta. Você está aqui? Nem toda árvore é sombrosa. Algumas têm frutos grandes, doces. O pé de juazeiro tem um frutinho doce, mas é pequenininho. Você está aqui? Mas nunca falta. E é muito. Isso me fala muito das pequenas individualidades que temos. Porque para ser grande, eu não preciso ser grande em si mesmo. Eu posso ser grande junto com meu irmão. Eu posso unir a minha pequenez a outras pequenez, que se tornamos uma resposta para um povo faminto, um povo sem abrigo, um povo sem acolhimento, um povo precisando encontrar sombra em tempo de seca. Você está aqui? E queridos, eu praticamente quando estou estudando e orando a Deus acerca da visão que Ele tem para essa igreja, eu perco o sono. Mas não perco o sono porque é ruim, eu perco o sono porque é incrível. Como Deus pega as coisas pequenas como um fruto de juazeiro para confundir as grandes. Porque as grandes precisam de irrigação, precisam de um bom tempo, de uma boa temperatura, de boas condições, mas nós florescemos e frutificando ainda quando tudo diz que não, ainda quando está difícil, ainda quando diz que não tem recurso, nós continuamos avançando. Eu não sei como é que você fica com isso, mas quando eu falo isso eu não estou falando de parede, irmão, eu estou falando de você. É você que resiste, é você que continua em momentos difíceis. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 4, no capítulo 11 ao 13. Você está sendo abençoado? Presta atenção no que a Bíblia diz. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar
os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele aqui agora, ele não cita simplesmente dons, ele cita dons específicos que se unem para uma finalidade específica. Você está aqui? Ele diz, e ele constituiu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores para edificação do corpo de Cristo. Com o fim, diga o fim, a finalidade de edificar, de construir uma visão, de construir a igreja. Então os dons, eles servem para quê? Para que o pastor serve? Para fazer a obra? Não, para preparar a igreja para fazer a obra. É a Bíblia que está dizendo. O pastor, o apóstolo, o mestre, a obra deles é preparar quem vai fazer. Você está aqui? É quem aduba, é quem rega. Mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. Não é o pastor que faz uma igreja crescer. É a unidade da fé. É quando todos entendemos a visão que Deus nos deu. Você está aqui? Parece muitas vezes um pouco rude e agressivo, quando o pastor da igreja, aquele que está orando, aquele que Deus mostra a visão que Deus tem para a igreja, vira para a igreja e diz assim: irmãos, eu entendo que você tem chamado de pontos de vista diferentes, mas essa igreja não está querendo saber a sua opinião. Essa igreja não está procurando saber qual é a ideia de Deus para ela. Por quê? Porque Deus já deu. E nem o pastor, nem outro ministro aqui está aqui para discutir essa ideia. Estamos aqui para obedecer. E obedecendo, nós vamos chegar uma hora à unidade da fé. Vamos falar, o que é a unidade? É a mesma língua, é o mesmo objetivo, apesar de diversidades de intenções. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa aqui, e essa pessoa arde no coração dela o trabalho com dependentes químicos. Você está aqui? E essa pessoa, ela fica indignada porque outros irmãos não têm a mesma dor que ela sente. E ela diz: como é que um cristão não tem um olhar para essas pessoas? É porque, aí eu explicando para ele, né? Eu disse: é porque essa pessoa não tem o mesmo chamado que você tem. Enquanto você olha para o dependente químico, talvez o chamado dessa pessoa seja para os idosos, seja para os órfãos, seja para a África. Você está aqui? Porque, irmãos, não é porque você arde uma coisa no seu coração que o seu chamado é o único de Deus, não. Agora você precisa submeter o seu chamado a um pastoreio, porque é o pastoreio que prepara você à obra do ministério. Você está aqui? Ninguém, irmãos, Deus não constituiu nenhum ministério que se autopromova, ou se autotreine, ou se autolevante, ou se autocorrija. Você está aqui? É por isso que existe um governo. Imagine se seu filho em casa, ele decidisse a hora que ele fosse acordar, a hora que ele fosse comer, o que ele quisesse comer, aonde ele ia estudar. Imagine aí. Você está aqui? Da mesma forma, irmão, Deus, Ele é quem nos direciona, através de homens e mulheres que Ele constituiu para essa função. Amém? 1 Coríntios 12, 28, 31. Para não ficar nas minhas palavras. Assim, na igreja, aonde? Aonde?
Em que lugar? Você já ouviu alguém dizer que na Bíblia, que Deus não criou igreja? Que igreja é ideia de homens? Você já ouviu falar isso? É engraçado porque a palavra igreja, ela aparece a primeira vez em uma fala de Jesus. Jesus a quem diz: sobre esta rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu construirei a minha eclésia, o meu ajuntamento de pessoas, em outras palavras. Porque a palavra igreja é a palavra eclésia, que significa ajuntamento. E aí ele está dizendo então, assim, no ajuntamento de pessoas, quando as pessoas se reúnem, Deus, quem? Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam em línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? Olha só. São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Você vê isso, irmãos? Deixa eu dizer, Deus pode curar através de qualquer um? Qualquer um crente que crê e orar, Deus pode manifestar a cura? Mas a Bíblia está dizendo que tem gente que tem o dom. É diferente, irmão. Veja, não é porque alguém profetiza que ele é profeta. Você está aqui? Tem gente que profetiza. Estou aqui, qualquer um aqui agora, Deus pode trazer uma revelação. Mas não é porque você teve uma revelação que você é profeta. Porque o profeta, ele não tem uma revelação. Ele vive na revelação. Quem tem dom de cura, ele não manifesta de forma ocasional a cura. Onde ele passa, a cura se manifesta. É o dom. Você está aqui? Como Davi Freijoli, que em breve virá aqui nessa igreja. Aí você fala, mas a gente não pode orar por cura, pastor? Para que trazer um ministro de cura? É porque tem gente que tem um dom. Você está aqui? Pastor, aqui nós não temos pessoas que ensinem a palavra. Para que trazer um mestre como o Anderson Ferreira? Você está aqui? Mas eu creio que tem mestres aqui na igreja que vão ser desenvolvidos por outros mestres. Mestres na palavra. Às vezes há no seu coração aquele interesse de estudar, e você é questionador, e tudo que o pastor prega, você, olha, eu vi aqui, viu? Olha, eu estou estudando, e a Bíblia diz que glória a Deus por isso. Você é nobre cristão por causa disso. Talvez o seu dom seja de mestre. E talvez você nunca desenvolva esse dom se você não se colocar à disposição de ser treinado por aqueles que Deus estabeleceu para lhe treinar. Você está aqui? Às vezes você é um profeta. Porque eu sou profeta. Vai morrer profeta sem executar o chamado. Porque para você se envolver com o dom profético, você precisa submeter o dom profético ao dom apostólico. E assim por diante. Por isso que a Bíblia diz, submetam-se uns aos outros. Aleluia. Então, para se envolver no chamado da igreja, eu preciso entender primeiro o meu chamado, preciso entender o chamado do corpo de Cristo, e depois entender o chamado da igreja local. Você está aqui? Você sabia que existem alguns chamados que não vão se encaixar na igreja Verbo da Vida Juazeiro? Como assim, pastor?
Se a pessoa é chamada por Deus, como é que pode ser que a pessoa não se encaixe aqui? Se essa igreja é uma igreja de Deus. É porque talvez, irmãos, o que há no coração dela, por exemplo, deixa eu tentar pensar aqui. Eu não tenho aqui de forma enfática um chamado para essa igreja, forte ainda, pelo menos até agora não, na área política. Você está aqui? E alguns foram chamados para ser políticos, para ser administradores mesmo de recursos públicos. Você está aqui? O pastor Edilson é um pastor muito envolvido nessa área. Já percebeu isso? Já percebeu que na igreja lá tem um monte de político? Não estou dizendo que aqui não possa ter. Mas se alguém arde o coração para esse lado, talvez aqui não seja o melhor para ela. Talvez Petrolina seja melhor. Talvez estar debaixo da cobertura do pastor Edilson seja melhor. Você está aqui? Então às vezes você diz, rapaz, o pastor prega, o pastor fala, e eu não consigo me conectar. É uma coisa assim que fica... Eu quero desenvolver o meu chamado e parece que tem uma barreira, o pastor... Mas você tem que entender, será que é o pastor que não está te ajudando? Ou é você que não se coloca à submissão do pastoreio dele? Você está aqui? Porque Deus não levanta quem não conhece e quem não se torna conhecido. Eu sou pastor. Tem pessoas que querem pastor, irmão, mas não quer ser pastoreado. Eu só digo que uma pessoa é minha ovelha quando eu sei o básico da vida dela. Se é casado ou não. Se tem filhos ou não. Certo? Como é que tá, onde é que mora. Irmão, deixa eu dizer, se você sabe que eu não sei se você é casado ou não. Se você tem filhos ou não. Onde você trabalha. O que é que você faz? Se eu não sei isso, me perdoe, mas eu não sou seu pastor. Você está aqui? Porque o que faz Deus do seu Deus é você conhecê-lo e torná-lo conhecido. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Como é que um pastor vai levar uma ovelha às águas tranquilas, a pastos verdejantes, se ele não sabe onde você está? Se você se esconde. Se toda vez que o pastor vai no rebanho para dizer, deixa eu ver. Uma coisa é a ovelha perdida, irmão. Outra coisa é a ovelha que gosta de se perder. Tem ovelha perdida e ovelha teimosa, né? Você está aqui? Então diga, é preciso desenvolver o meu chamado na igreja local. Amém. Assim na igreja ele estabeleceu, né? Todos, né? E aí ele diz, posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, irmãos, é isso. O chamado de Deus para a igreja local, aleluia, a hora se passando, mas vai dar certo. A Bíblia diz em Abacuque, no capítulo número 2, verso de número 2. O Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa que possa ler a mensagem facilmente saia correndo para contar aos outros. A visão, irmãos, não só na igreja, mas a visão de Deus, Ele sempre procurou maneiras de deixar muito clara, para que você não tivesse dúvida. Você está aqui? Quando Ele estabeleceu uma visão para Abraão, Ele diz, Abraão, sai da tua terra para a tua parentela. Quando Abraão tinha dúvida daquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele dizia, olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Quando Abraão duvidava novamente, ele dizia, olha para a areia. Talvez, sabe, Abraão devia estar ali passeando, já não estava tão olhando para o céu, com a cabeça baixa, meio entristecido, sem saber se o propósito ainda estava de pé. E ele olhando para aquela terra, chutando pedra, e Deus, olha para a areia, assim será a tua descendência. Deus sempre vai arrumar uma forma, irmão, de deixar a visão dele de forma clara e objetiva para nós. Seja através de palavras, de coisas, de instruções. E aqui em Abacuque, a Bíblia diz que ele diz ao profeta, escreve a visão em tábuas, de forma que seja legível para quem passe.
E essa pessoa não só passe e veja a visão, mas saia correndo para contar aos outros. Sabe, irmão, quando nós entendemos a visão de Deus para uma igreja, para a nossa vida, para uma localidade, nós não nos conformamos em retê-la. Nós geralmente temos a missão de contar para os outros, de dizer: Nadson, ali é o seu lugar de crescimento, meu filho. Você está aqui? Está escutando? De dizer ao seu vizinho: meu vizinho, tem um lugar para você crescer, existe uma visão para a tua casa, uma visão para a tua família. Está passando dificuldade com o teu esposo, lá tem uma visão para homens. Tua mulher está triste, lá tem um trabalho com as mulheres sendo desenvolvido. Você está aqui? Está colocando uma empresa, nossa igreja tem uma visão para os empresários. No mês agora de maio, vamos ter uma semana inteira falando sobre finanças e empresas. Você está aqui? Então, você precisa entender a visão da sua igreja. Tem pessoas que se preocupam, irmão, em entender a visão de todas as religiões. Deixa, irmão, eu não sei as visões das outras igrejas. Eu não sei a doutrina de todas as igrejas. Porque eu não preciso saber o que não é para mim, eu preciso saber o que é para mim. Para um perito saber se uma nota é falsa ou verdadeira, ele não precisa, irmãos, conhecer todas as notas falsas e todos os modelos de falsificação. Ele precisa conhecer muito bem a verdadeira. E quando ele coloca os olhos no que é falso, ele sabe: é falso, não é para mim. Às vezes não é nem falso, só não é para você. Você está aqui? Eu amo, irmãos, e já passei por algumas denominações. Meu pai foi pastor batista. Eu amo a igreja batista. Esses dias teve um evento lá, eu não consegui ir. Fiquei triste que só, porque foi um louvorzão com uns hinos. Porque, sinceramente, a gente está trabalhando aqui no louvor para parar um pouquinho com esse negócio de worship, porque a música não traz mais. Algumas canções, a gente já tem trabalhado isso aqui, glória a Deus. Mas algumas canções mais atuais, irmãos, sinceramente, sabe, é só repetição, não fala nada com a gente, não ministra nada. E aí eu sinto aquela falta lá do louvor, lá da Batista. Você está aqui? E a gente não deve, a gente não é uma competição, irmão. Glória a Deus pela Assembleia de Deus, eu já passei pela Assembleia de Deus. Mas quando eu descobri a verbo, a palavra rema, o propósito, a ideia, irmãos, eu vou demorar mais uns 20 minutos aqui falando. Você está aqui? Eu me apaixonei, eu entendi, esse é o lugar do meu crescimento. Não estou dizendo que para outros não seja lá. Estou dizendo que para mim é aqui. Para você pode ser aqui, ou talvez não. Irmãos, se você descobrir que não for, se não é aqui, volta para outra igreja, mas não fica aqui atrapalhando não. Você está aqui? Agora, se você entender, é aqui, então mergulha, cria raízes, aprofunda as raízes por mais de 40 metros, porque ainda que a igreja passe um momento difícil, você vai ficar verde. Ainda que alguém fale de você, calunie você, mesmo dentro da igreja, pastor, na tua casa acontece, porque tu acha que na igreja não vai acontecer? Você está aqui? Mas quando a gente tem raiz profunda, irmão, não é qualquer ventinho que nos arranca, não. Porque a gente não está por causa de A e de B, nós estamos por causa de uma convicção. Foi aqui que o Senhor mandou eu criar raiz, foi aqui que o Senhor mandou eu me aprofundar, foi aqui que o Senhor mandou eu crescer. E ponto. Não foi aqui, então, irmão, vá procurar onde é. Agora, como pastor dessa igreja aqui, escute bem minhas palavras. Eu não negocio a visão de Deus para essa igreja. Ponto. Não estou dizendo que a visão que Deus tem para a sua vida está errada. Estou dizendo que talvez ela não se conecte com a nossa. Portanto, eu não estou negociando e não quero saber sua opinião. É duro o que eu estou falando.
Mas Jesus também foi duro, irmãos, quando ele disse: olha, os termos para ser meu discípulo são esses. Se não estão de acordo, não podem ser meus discípulos. A Bíblia diz que na igreja deve ter ordem e decência, irmão. Nós temos uma ordem nessa igreja. Nós temos uma organização, nós temos nossa forma de cultuar, nós temos nossa forma de evangelizar. Nós estamos dizendo que é a única e a melhor e a perfeita? Não, mas é a nossa. Todas as casas servem um almoço no horário da sua? Todas as casas tem alguém limpando, uma empregada limpando? Tem uma mesa de 10 mil? Não tem. Mas toda casa é uma casa e a sua casa é a sua casa. A minha igreja é a minha igreja, ponto. Já viu alguém chegar na sua casa? Quem aqui já passou por esse constrangimento? Alguém chegar na sua casa, aí entra lá e diz: olha, eu acho que era melhor você botar essa mesa ali. Eu acho a cor dessa parede feia. Eu acho. Quem é que gosta disso? Você está aqui? Porque é a ideia que você teve na sua casa. Isso significa dizer que a gente não escuta ideia de ninguém? Não. Mas a gente só escuta ideias construtivas e críticas construtivas de quem construiu alguma coisa. Não escute, irmãos, críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então eu quero ouvir o que o pastor Edilson tem a me dizer. Eu quero ouvir o que o pastor da Alcance tem a me dizer. Eu quero que a gente faça uma visita na Alcance. Eu quero que a gente faça uma visita na Verbo Petrolina, na sede, para a gente ver como é que eles estão fazendo, para a gente melhorar aqui. Você está aqui? Então não quer dizer que eu não possa mudar uma cor de uma parede por causa de uma opinião, a posição de uma cadeira, o estilo de uma música, o tipo. Posso! Mas por causa de uma direção, não por causa de uma opinião vazia, de um gosto de uma pessoa singular. Você está aqui? Aleluia. Já pensou, Mário, eu chegar lá na tua empresa e dizer: Mário, tu vende o que? Roupa? Que negócio de roupa? Tu devia vender a moto. Não é venda do mesmo jeito? Mas vai dizer: pastor, tem gente boa em vender moto. Eu sou bom em vender roupa. Mas eu gosto de quem vende moto, então vai procurar quem vende. Pronto. Você está aqui? Eu gosto de quem prega igual um coach. Então pronto, vá. Procura os coaches, tem um monte. Devia congregar então num centro psiquiátrico. Porque não quer palavra, quer ouvir o que o seu ego é amaciado. Vim para a igreja para ouvir o que eu quero. Irmão, você nunca vai se envolver em uma igreja e criar raízes se você não entender isso. Você está aqui? Você ainda me ama? Diga: eu vou crescer. Eu vou aprofundar minhas raízes. Aí tem gente que fica comparando, que agora nós estamos vivendo uma época de comparação como nunca antes na cidade de Juazeiro. Já percebeu? Sempre foi comparado, mas igual agora nunca teve não. Aí chega um blogueiro: porque Petrolina é assim, porque Juazeiro é assim, porque Petrolina é assim, porque Juazeiro é assim. Aí vai um irmão daqui em Petrolina, na Verbo Petrolina, porque a igreja da Verbo Petrolina é assim, e nós é assado. Tudo é comparação, irmão. Deixa eu dizer, irmão, quem tem raiz não se compara, porque sabe que é único. Eu não estou dizendo que a observação do que é bom não deve ser levada em conta, porque o nosso propósito é não só aprender com o Verbo Petrolina, mas é que a unção que está derramada lá, derrame-se aqui também. Essa ponte não liga só duas cidades, ela liga a mesma visão. Verbo Petrolina e Verbo Juazeiro. Você está aqui? Agora nós temos nossas particularidades. Nós temos a nossa capacidade sobrenatural. Nós temos a nossa ideia dada por Deus, que está ligada à Petrolina. Você está aqui? Juazeiro e Petrolina como cidade estão ligados umas às outras. Pessoas daqui trabalham lá, pessoas de lá trabalham aqui.
A economia depende uma da outra. Quem aqui trabalha em Petrolina? 1, 2, 3, 4. Você está aqui? Se você fizer isso no culto lá, eu acho que é metade da igreja. Não é à toa que no final da tarde você vê um fluxo. De manhã, de pessoas indo e vindo. Por quê? Dependemos uma da outra. Então não é comparação, é história, irmãos. Você está aqui? Agora na história, a irmã mais velha passou por coisas que a irmã mais nova não passou. A irmã mais velha enfrentou governos que a irmã mais nova não passou. Enfrentou capacidade política e de gestão que a mais nova não passou. Quando a mais nova nasceu, ela já tinha a mais velha como exemplo. Você está aqui? Mas deixa eu dizer uma diferença do pé de juazeiro. Se você plantar o pé de juazeiro hoje e plantar um pé de uva amanhã, o pé de juazeiro, irmãos, ele vai nascer muito depois do pé de uva. Mesmo que ele tenha vindo, venha primeiro. Você está aqui? O pé de uva vai crescer e frutificar primeiro do que o de juazeiro, mesmo sendo mais nova. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, porque foi o Senhor que me disse isso. Mas quando chegar o tempo do juazeiro, porque ele pode demorar até mais a germinar, mas as raízes dele são profundas, a copa dela é sombrosa, ela nunca fica seca, ela tem uma capacidade de suportar o que as outras fruteiras, as outras árvores não suportam. Aleluia. Estou falando que é seu tempo. Deus está dizendo, demorou, Juazeiro. Mas deixa eu dizer, chegou a vez de Juazeiro. E eu não estou falando aqui só espiritualmente não. Estou falando na cidade de Juazeiro. Ela vai pegar agora uma época de crescimento. Eu não estou falando só por causa do prefeito que está não. Qualquer um que chegar, por causa das nossas orações, por causa da nossa posição como igreja, vai ter que governar essa cidade por crescimento. Porque chegou a vez de Juazeiro. É preciso, igreja, você entender isso. Chegou a vez de Juazeiro. Vai vir escolas ótimas para esse lugar. Eu declaro o colégio cristão sendo estabelecido nesse lugar. Eu declaro grandes empresas chegando nesse lugar. Eu declaro, querido, grandes empresas e fábricas chegando nessa cidade. Assim será. Não vai demorar, porque já brotou, diz o Senhor. Pode ter demorado, pastor, mas foi plantada primeiro, Juazeiro veio primeiro. Querido, não se importa na época que veio, se entenda, talvez demorou, mas chegou o tempo. E o que nós devemos fazer é pegar em oração, enquanto as autoridades fazem a parte delas, enquanto a justiça faz a dela, porque toda corrupção, tudo que tiver errado nessas gestões que vieram ou que vão vir, nós declaramos e oramos para que seja descoberta, punidos, porque Juazeiro é do Senhor Jesus. Você está aqui? É preciso abrir nossa boca. Nós somos uma igreja profética, irmão. E o pé de Juazeiro vai ser o símbolo principal dessa igreja, Verbo da Vida. E cada membro dessa igreja, quando chegar, vai ter um pé de Juazeiro lá no hall. E a pessoa vai dizer, que planta é essa? Você vai encostar com ela e vai dizer, deixa eu te explicar a visão que Deus deu para essa igreja e para essa cidade. Porque nós não estamos aqui por causa de uma igreja de 4 paredes. Nós estamos aqui por causa de uma cidade. Deus não nos deu uma igreja, Deus nos deu uma cidade. Os maiores empresários vão estar dentro da casa do Senhor. Você vai enriquecer, você vai prosperar, você vai possuir a terra, diz o Senhor. O Senhor diz a você, compre terrenos em Juazeiro, abra os seus olhos, empreenda em Juazeiro, porque chegou a vez de Juazeiro. Irmão, não é sobre competir e dizer que Juazeiro não é o que o blogueiro mostrou.
não tem as dificuldades que o blogueiro mostrou. Mas eu estou preparando um vídeo para essa semana. Eu vou marcar o blogueiro, vou marcar o prefeito e a prefeitura. E eu vou explicar justamente o que eu estou explicando isso para você. Nós podemos ser assim, mas deixa eu dizer, o juazeirense suportou décadas de dificuldade e está de pé. Agora nós não chegamos até aqui para não ver se cumpriu o que Deus tem para essa cidade. Os nossos filhos vão comer do bom fruto dessa cidade. A Bíblia diz: se comer, se quiser e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Você quer? Você quer para o seu filho? Pois entenda, chegou a vez de Juazeiro. Se você não crê, eu não abro mão do que Deus tem me mostrado. Agora, um pé de Juazeiro, irmão, não é um pé covarde. Eu ganhei, irmãos, um pé de Juazeiro do tamanho dessa galha aqui esses dias, ó. Do tamanho dessa galha. Ela só tinha as folhas ainda menores. E a irmã me trouxe num saquinho, plantada dentro de um saco, e disse: ó, pastor, aqui para o senhor tal. E eu levei para casa. E com 3, 4 dias, irmãos, todas aquelas folhas caíram. E aí eu vim para a igreja no outro culto. Ela disse: e aí, plantou lá tal? Aí eu disse: ô, rapaz, eu acho que morreu. Eu vou trazer ela hoje à noite. Aí eu disse: eu acho que morreu. E aí eu deixei de mão. Ficou lá no mesmo lugar. A galinha ré não tinha uma folha, só o, diga aí, irmão, só aquele negocinho ré, um fiapo. Mas morreu. Aí passou um dia, quando foi essa semana, ela foi lá em casa para botar uns adubos lá nas plantas. Foi a Adriana, cadê a Adriana? A Adriana está lá no raio. A Adriana foi lá em casa, ela disse: ei, pastor, porque foi a irmã, como é o nome dela? Eliette que me deu. E a Adriana sabia que ela tinha me dado. Aí, cadê o pé de Juazeiro que a Eliette lhe deu? Aí eu disse: ô, rapaz, morreu, deixa eu pegar lá para tu ver como ficou. Vou trazer hoje à noite para vocês. Quando eu fui pegar, irmão, tinha mais folha do que antes. Deixa eu dizer, irmão, às vezes você pensa que morreu o chamado de Deus para a sua vida, mas o pé de Juazeiro, ele é resistente, irmão. Ele estava dentro de um saco de arroz, um pouquinho de terra, e o bicho deu um jeito, mas conseguiu florescer novamente. Você está aqui? Eu quero que você entenda a visão de Deus. Como é que você vai se envolver em algo que você não entende? Em vez de você ficar discordando de tudo, por que você não busca entender? Mergulhar. A semente precisa entender que em terra vai ser plantada. Olha só. 1 Coríntios 3, capítulo de 4 ao 10. Já estou quase encerrando. Eu vou ter que ler isso aqui. Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, em outras palavras, alguém pode dizer: eu sou de Petrolina. E outro: eu sou de Apolo, eu sou de Juazeiro. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é Petrolina e quem é Juazeiro? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Você está vendo? Uns estão ligados a Apolo, outros estão ligados a Paulo. E ele diz: essa ligação é por causa de quê? Por causa do ministério que eu atribuí a cada um. O ministério que Deus atribuiu a você, pode ser que esteja ligado a essa igreja, pode ser que não. E glória a Deus. Nós só queremos aqui conosco quem está ligado, quem está enraizado. Aleluia. Olha só. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas a quem que dá o crescimento? É Deus. Quem faz Juazeiro crescer é Deus.
Quem está dizendo que a vez de Juazeiro é Deus, irmãos. Pastor, mas a política, agora o presidente, irmão, deixa eu dizer um negócio a você. Quando Deus fala, o povo prospera no deserto. O povo de Juazeiro, é a vez de Juazeiro, não importa qual presidente vai assumir. Não importa qual prefeito vai estar no comando. Pode estar chovendo ou pode estar seco. O povo de Juazeiro vai sobreviver. Vai continuar crescendo. Pelo contrário, as pessoas vão para debaixo de um pé de Juazeiro no momento de seca, sabe por quê? Porque é a única árvore que dá sombra e continua frondosa na seca. Se vier uma crise no Brasil, escute o que eu estou dizendo a você, igreja. Ainda bem que está sendo gravado. Porque está para vir, vai só piorar. As pessoas não vão vir só para Petrolina, as pessoas vão vir para Juazeiro também. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está fazendo essa cidade ser uma cidade forte e autossustentável. Antes da cidade mudar, Deus precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar aqui. Temos um chamado específico como igreja, irmãos. Não fomos chamados para responder a tudo, mas para obedecer com fidelidade àquilo que Deus nos confiou. Amém? Eu quero trazer um pouco. Tem um vídeo que eu pedi para preparar, já vai soltar, só um minuto. Tem muitas coisas aqui ainda para falar, mas eu quero que solte o vídeo. Essa aqui é a visão, é o processo de crescimento de qualquer pessoa que chegue nessa igreja. Amém? Como foi dito, cada pessoa, né, tem um chamado, tem um propósito, mas existe um propósito no plural, existe uma forma que Deus estabeleceu da igreja. E, como eu falei, o pé de Juazeiro vai ser o símbolo daquilo que Deus, vai ser a comunicação visual daquilo que Deus estabelece para você, eu e qualquer uma pessoa que chegar nessa igreja. É uma visão tão clara, irmãos, que se a pessoa chegar para visitar a nossa igreja, no mesmo dia ela vai entender como é que ela faz para crescer. Você está aqui? Porque você mesmo vai explicar. Você mesmo vai mostrar ela o pé de Juazeiro e vai explicar. Então, o primeiro passo, o primeiro processo, tem umas imagens aí. Coloca a imagem 1, por favor. Imagem 1. O primeiro passo, irmão, é plantar-se. Diga, eu preciso me plantar. Para você se plantar, você recebe Jesus, como seu Salvador, né? Você começa, lógico, em Cristo, né? Você faz o discipulado, que é o que você está fazendo aqui hoje. Você vai para o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Nós vamos estar anunciando na próxima semana, né, no próximo culto de batismo, nós vamos estar, nosso próximo culto de Santa Ceia, vamos estar anunciando a data do batismo nas águas, amém? Se você vai se batizar nas águas, você já tem que vir preparado para fazer sua inscrição nesse culto. Então, esse aqui é o primeiro passo. Primeiro nós precisamos nos plantar. O segundo passo é germinar, é começar. Né? Então agora eu já decidi, tomei uma decisão. Essa é minha igreja, esse é o lugar onde eu vou desenvolver o meu propósito e o meu chamado. Então
eu permaneço no ambiente certo. Não adianta eu me plantar e deixar com que qualquer coisa me tire daquele lugar que eu decidi ficar. Você está aqui? Eu preciso estar nos cultos, eu preciso estar nos grupos de conexão. Decidir se plantar para germinar, é necessário permanecer. A Bíblia diz que alguns são como sementes, que são jogadas, alguns caem à beira do caminho, alguns sobre espinhos, e acabam não germinando, acabam não crescendo. Não é para ser assim comigo e com você, amém? É necessário que você permaneça. Então, os cultos, irmãos, é algo inegociável para quem é um verbiano. Chegar no horário, irmãos, dos cultos é honra a Deus e honra a sua igreja local e honra aqueles que estão aqui ministrando. Olha, Dadal chegou hoje aqui cedo, foi passar música, foi, né? Quando o povo estava chegando, ele já estava no terceiro louvor. Tinha uns que chegando que já estava acabando. Irmão, isso não é nosso jeito de ser igreja. Isso não é nosso jeito de ser cristão. Isso é desonra. Você está aqui? E como pastor, eu preciso observar quem age dessa maneira. Porque se você não é fiel com o horário, o que é que eu posso confiar a você? O que é que o Senhor pode confiar a você? Você está aqui? Então é preciso desenvolver isso. Então, como é que eu germino? Eu continuo nos casais, nos movimentos de casais, nos movimentos de homens, nos movimentos de mulheres, nos movimentos intensos, né? Nos 60 mais. Então, vamos começar aqui em breve também cursos para idosos, para pessoas, né, com 60 anos de idade, que a gente sabe que hoje a gente está, né, com a idade se estendendo. Graças a Deus, a expectativa de vida tem subido, né? E a gente precisa olhar para essas estatísticas e condicionar os cursos para isso também, né? O terceiro passo: crie raízes profundas. Eu já estou crescendo, eu já fui discipulado, eu já tenho aprendido, eu não tenho perdido cultos, eu tenho ido para os discipulados, né? Eu tenho ido para as conexões, mas agora eu vou me aprofundar. Eu vou fazer o rema, eu vou para as conferências como Maximize, né? As imersões, eu não vou perder, porque eu quero crescer. Clube de leitura, imersões e conferências. Em breve vamos estar com o nosso Verbo Shop, nossa livraria funcionando, né? E Virgínia vai estar encabeçando isso, né? Com o Wilson, vão coordenar clubes de leitura, vão nos ajudar, vai ser levantado lideranças, né? Eles vão coordenar, mas vamos precisar de lideranças. Vamos precisar de pessoas que gostem, que amam ler, que vai nos ajudar a coordenar o Verbo Shop. Você está aqui? Então, você precisa se envolver com isso para que você crie raízes profundas, para que você de fato permaneça firme em momentos difíceis. Vamos para o próximo passo. Floresça, né? O pé de juazeiro, ele coloca umas florzinhas, a coisa mais linda, né? Tem um cheirinho bom. E o que é isso, irmãos? A Bíblia fala sobre o cheiro agradável que sobe ao Senhor, nosso sacrifício vivo, nossa adoração ao Senhor. Você está aqui? E como é que eu também adoro o Senhor? Eu adoro o Senhor servindo. Então, existem os ministérios da igreja, como diaconato, como a equipe de mídia, né, como o departamento infantil, né, como tantos outros ministérios que servem durante os cultos e os ministérios que servem fora das quatro paredes. A ONG Movimento, o centro de oração, que nós vamos estar inaugurando esse tempo do centro de oração na vigília, aqui dia 30, amém? Vamos ter uma vigília de 10 da noite até as 3 horas da manhã. E nessa vigília nós cremos que vai ser um destravar de Deus nessa igreja, no sentido de oração. E também o centro de cura, que agora mesmo vai ter um treinamento, né, em Petrolina, e você pode estar se conectando a esse treinamento, porque nós também vamos ter o centro de cura em Juazeiro. Então, gente, existem tantas possibilidades, tantos lugares para você servir, para você se engajar, para você crescer. Só é você, então, hoje mesmo, que terminou o discipulado, você procurar a mim, procura os pastores, né? A gente tem muitos ministérios ainda para crescer, como o ministério de acolhimento dessa igreja. A gente precisa de pessoas que vão ficar na parte de acolhimento, que faz o quê?
nos domingos de manhã é para a gente comemorar os aniversários de todos os membros da igreja, é para a gente trazer um mimo mesmo, sabe? Com a consideração. Mas, pastor, por que essa igreja não faz? Porque não tem quem faça, talvez deve ser você que vai fazer, que vai coordenar isso. Às vezes o que você acha que deveria ser feito, talvez seja Deus que quer que você faça, né? Então é importante você trabalhar isso. E por último, por fim, tudo culmina em frutifique e multiplique, né? Conecte mais um, evangelize e faça missões. Missões não é só ir para a África, irmão, missão é aqui. Amém? A gente pode ir para a África, pode ir para a Bolívia, os Estados Unidos, fazer missões onde Deus nos enviar. Mas você precisa ser uma igreja que conecta pessoas, que frutifica, né? Existiam tantas coisas que eu queria dizer, mas em outras ministrações eu vou estar falando mais sobre o pé de juazeiro. O frutificar do juazeiro, irmão, é algo impressionante. Porque o pé de juazeiro, ele além de ser sombroso, dá abrigo a muitos animais, né? Ele também dá alimentos a muitos animais em épocas de seca. Porque ele frutifica e o fruto dele é impressionante. Só que a frutificação dele, que faz alimentar muitos animais, não evita com que ele se multiplique. Por quê? Porque o pé de juazeiro não existe só para ele mesmo, ele existe para os outros. Só que quando ele abençoa os outros, ele acaba se estendendo e multiplicando. Ela é uma semente capaz de passar pelo sistema digestivo dos animais, irmãos, e ainda assim germinar depois. Você entende isso? A grandeza, a profundidade disso? Isso é Deus dizendo assim: essa igreja vai ter mais do que o suficiente para ela e para continuar crescendo, para continuar multiplicando. Essa igreja vai ser uma igreja que vai plantar outras igrejas, que vai enviar e levantar outros ministros. Aleluia. Então, irmãos, essa é a visão da minha igreja. Diga, essa é a visão da minha igreja. Esse pé de juazeiro, ele já vai ser colocado lá no hall. Nós como igreja vamos ter o compromisso de sempre estar adubando, preparando ele, né? Vão vir outras plantas, aí depois Deus vai nos dar direções, né? Eu creio que vamos ter daqui a pouco chácaras da igreja, locais de lazer, e lá vai ter bastante pé de juazeiro, pé de manga, pé de coco, pé de tudo. Amém? Para que a gente tenha nossos lugares de retiro. Sabe, irmão, Deus está dizendo: chegou a vez de juazeiro. Amém? Eu quero convidar você a exercer, de qualquer maneira também nesse momento, né, os seus dízimos e as suas ofertas, dentro daquilo que